Ok, pode ser agora. Olá, muito bom dia, um feliz ano novo para todos. Aqui é o professor Nelson Alves de Andrade, pastor Nelson. Que Deus abençoe este ano 2026 e que nós tenhamos muito sucesso, muita paz, muita alegria e que a renovação do Senhor possa invadir as nossas mentes, os nossos corações de uma forma muito especial. Estou aqui fazendo a nossa primeira live do ano. É um assunto que eu até já falei, porém vou falar de uma forma diferente, que é a apostasia dentro dos templos, um alerta urgente à igreja. Tempos difíceis, a apostasia silenciosa e os escândalos que ferem a fé. Doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. O texto-chave é, sabe, porém, isto nos últimos dias, nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1. Este tema é um tema de muita relevância, ele aborda a realidade atual da igreja, segundo as Escrituras, mostrando que os tempos difíceis descritos por Paulo não se resumem apenas em crises externas, em situações ou em problemas externos, porém se manifestam dentro das igrejas, dentro dos templos, por meio da apostasia, da relativização da verdade e dos escândalos que acontecem dia após dia, momentos após momentos. Nós vemos que grandes escândalos acontecem dentro do sistema religioso e nós necessitamos estar alertas quanto a essas situações e olharmos somente para o nosso Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E é um chamado também para que nós possamos entrar pelo caminho do discernimento espiritual e chegarmos ao arrependimento e voltarmos à realidade da palavra de Deus. Vivemos tempos difíceis e isso não é apenas uma percepção que nós podemos perceber a nível social, ou um sentimento de crise coletiva, mas na realidade a palavra de Deus já nos anunciava todas estas coisas que iriam acontecer. E o apóstolo Paulo nos enfatiza muito bem este assunto, muito bem detalhado este tema. E ao escrever a Timóteo, Paulo ele não descreveu cenários distantes ou meramente externos à nossa fé cristã, mas ele nos deu um alerta da deterioração espiritual que se manifesta dentro da própria comunidade religiosa. E nós observamos que os sinais desses tempos não se resumem simplesmente a conflitos bélicos ou a crises sociais ou econômicas ou instabilidades políticas, porém se revelam em uma apostasia silenciosa na relativização da verdade e na perda do temor ao Senhor. Muitos escândalos têm se multiplicado, muitos acontecimentos religiosos dentro do âmbito da religião e que ferem na realidade a fé de muitas pessoas e muitos até fracassam na fé devido a tantos escândalos que nós vemos na época atual. É claro que sempre houve, porém o que nós temos hoje é o aumento da iniquidade, a falta de amor, a falta de temor, e as pessoas estão desviando-se cada vez mais daquilo que Deus determinou para que nós cumpríssemos.
É uma crise que não atinge apenas a imagem da igreja diante do mundo, mas compromete-nos de uma forma muito grande, porque compromete a essência, né? A missão da igreja, a fidelidade às regras, ao Evangelho de Cristo. E, paradoxalmente, nunca houve tantos templos abertos, tantas vozes falando em nome de Deus, tantas igrejas sendo abertas, tantas comunidades religiosas, tantas produções religiosas, e sendo assim cresce o número daqueles que se afastam também de Jesus, que se afastam de Cristo e das estruturas espirituais, das estruturas religiosas, que se tornam espaços de abuso, de manipulação, contradição entre o discurso, entre a ação, entre a prática, entre a realidade. E Jesus já nos advertiu sobre esses escândalos, e as pessoas que são fracas na fé, elas tropeçam devido a tantos escândalos que têm acontecido. Diante desse cenário, esse tema que nós estamos abordando aqui, que eu já abordei em outro momento, nos leva a pensarmos, a refletir, de acordo à palavra de Deus, uma reflexão bíblica, que até eu convidaria que você compartilhasse aí com outras pessoas. E também uma reflexão pastoral diante das Escrituras, quando nós damos ênfase aqui ao ensino paulino, para discernir como estamos vivendo esses tempos difíceis, esses tempos de escândalos, e compreender que há uma gravidade muito grande de uma apostasia dentro do sistema religioso, analisar os escândalos religiosos não como fatos isolados, porém como sintomas de uma crise espiritual muito profunda que tem atingido milhares e milhares de pessoas. Mas, mais do que denunciar todas estas coisas, o objetivo nosso aqui, como teólogo, como um professor em teologia, como doutor em teologia, é chamar as pessoas ao arrependimento, ao retorno da palavra de Deus e à fidelidade de um evangelho autêntico. Porque a palavra evangelho significa boas notícias, significa boas novas. Lembrando que mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, Deus preserva um remanescente fiel que continua falando, pregando a sua palavra. E Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz que quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. A apostasia não é apenas um fenômeno externo ao cristianismo, porém nasce, cresce, se manifesta dentro dos próprios templos religiosos. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos vivendo esses momentos. O que é, na realidade, a apostasia? A apostasia não é um simples pecado ocasional, fraqueza humana, uma dúvida momentânea. Biblicamente, ela fala sobre o abandono consciente e progressivo da verdade revelada, da sã doutrina, do senhorio, do poder de Cristo, mesmo mantendo uma aparência religiosa, porque as pessoas mantêm uma aparência religiosa, obedecendo regras, obedecendo sistemas, tendo um estereótipo externo, como que diz, uma roupa de cristão, e como se roupa fosse a identidade da fé de alguém, né? Mas é possível frequentar o templo, usar o nome de Deus, até mesmo citar as Escrituras, e ainda estar afastado da verdade. Eu lembro-me que eu fiz uma live falando sobre desviados dentro do templo. São essas pessoas que estão vivendo uma vida de aparência. E como a apostasia se manifesta dentro dos templos? Quando há substituição da palavra pelo espetáculo. A Bíblia deixa bem claro que Jesus é o centro, a palavra de Deus deve ser o centro, nós devemos viver um evangelho bibliocêntrico, cristocêntrico, teocêntrico, Deus no centro, mas as pessoas têm trocado tudo isso
pelo entretenimento, por marketing religioso, por um emocionalismo vazio, por um culto sem caráter espiritual, e se torna apenas um produto. A palavra do Senhor já nos adverte, já nos advertia em Mateus capítulo 15, versículo 8, que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. É um evangelho centrado no homem, não é um evangelho centrado em Cristo. E a apostasia, ela ocorre quando passa a ser a prosperidade acima da cruz. As pessoas estão pensando ou pregam muito prosperidade econômica, pedem muito dinheiro das pessoas, vendem bênçãos, procuram vender determinados amuletos religiosos, como se isso fosse resolver o problema espiritual do homem. Mas, na realidade, isso jamais resolveu, jamais resolverá ou pode resolver o nosso problema espiritual. Uma autoajuda acima do arrependimento. O que nós precisamos é passar pelo caminho do arrependimento. Precisamos mudar o nosso coração, a nossa maneira de enxergar as coisas e retornarmos ao evangelho puro. É sucesso acima da santidade. A santidade é a separação de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Santidade não é usar barba, ou usar bigode, ou roupa, mas santidade é viver uma vida cristocêntrica, uma vida em que eu posso ver no outro o amor de Cristo, a compaixão de Cristo. É o chamado evangelho antropocêntrico, onde Deus existe para servir o homem e não o contrário. Nós estamos vivendo uma época de relativização do pecado. O pecado deixa de ser confrontado para não ofender, para não perder membros, ou para não prejudicar a arrecadação econômica. E Deus, na realidade, entende tudo isso, todas essas situações, mas as pessoas dizem: o importante é estar feliz, não importa o que elas estejam praticando, não importa o que elas estejam fazendo. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho da graça de Cristo, a graça de Cristo, que é o favor imerecido, que alcança o homem, que abre o seu coração, que entrega a sua vida ao Senhor. É uma época, então, de autoridade espiritual sem temor. Esses tempos difíceis, esses tempos tenebrosos, nós vemos muitos líderes usando os púlpitos das igrejas para manipular a consciência das pessoas, para controlar o pensamento das pessoas, para ficarem ricos ilicitamente, silenciar questionamentos religiosos. Se uma pessoa começa a questionar, igual eu estou aqui, eu estou expondo situações, eu estou expondo como nós estamos vivendo a atualidade, e esta minha fala, se for dentro de determinadas igrejas, eu não serei aceito jamais, porque eu estou, na realidade, detonando um sistema, né? Um sistema corrupto, religioso. Também já fiz uma live falando sobre essa corrupção dentro das igrejas, que não é legal, que não é de Cristo. E temos não apenas erro pastoral, mas temos uma apostasia já institucionalizada. A palavra do Senhor nos diz que ai dos pastores que destrói as ovelhas, que dispersam as ovelhas da casa do Senhor. Jeremias capítulo 23 e o versículo 1. Nós estamos vivendo uma forma de piedade sem poder. Paulo descreve exatamente esse cenário, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia delas, negando o poder delas. Cultos cheios, templos lotados, agendas cheíssimas, mas temos corações vazios, indiferentes, em que não há transformação, não há justiça, não há o amor do Senhor. E por que muitos não percebem a apostasia? Porque eles não estudam, não se envolvem com a palavra, porque não chega negando a Cristo também, mas reinterpretando-o. Ela não destrói a igreja de fora para dentro, mas ela corrói de dentro para fora, lentamente, de forma sofisticada e espiritualizada.
E nós temos aqui um chamado bíblico. A resposta de Deus à apostasia nunca foi um silêncio, mas na realidade Deus sempre chamou as pessoas ao arrependimento. Quando a Bíblia diz, lembra-te de onde você caiu. E a maior tragédia não é templos vazios, mas são templos cheios de apostasia. E o maior avivamento, ele não começa com saltos, com danças, com pulos, com barulho, mas o retorno à simplicidade da palavra de Deus, ao quebrantamento espiritual. Vivemos tempos difíceis, tempos tenebrosos, não apenas por causa das crises econômicas, das guerras, da violência ou da instabilidade social, mas porque atravessamos uma crise espiritual muito profunda e nunca houve, na realidade, tantos templos abertos, mas tão vazios de Deus, né? Falando em nome de Deus. E o apóstolo Paulo disse, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São tempos que o amor esfria, a verdade é relativada e a fé negociada. Tempos em que muitos preferem mensagens que confortam o ego em vez da palavra de Deus confrontando o nosso coração, confrontando o nosso pecado, e a cruz ela é suavizada e o arrependimento na realidade é esquecido e a santidade é um tema opcional, é deixado de lado. Vivemos dias em que o barulho substitui a presença, o espetáculo toma o lugar da reverência, a aparência de piedade esconde a ausência de transformação, agendas lotadas, agendas cheias, cultos vazios da presença do Senhor, em que não há curas, em que não há salvação e milagres não acontecem mais. Assim nós estamos vivendo tempos cruéis e Deus continua nos chamando, Deus continua chamando o seu povo para um arrependimento, um povo que não deve negociar a verdade, que não deve se curvar diante de um sistema religioso corrompido, que deve escolher a obediência e seguir uma vida de santidade. Tempos difíceis não são sinal de abandono divino, mas na realidade de uma urgência espiritual em que nós devemos nos voltarmos à palavra de Deus, vivermos uma vida de obediência e de oração. E a palavra de Deus nos diz, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Que em meio a esta geração confusa, nós sejamos achados fiéis, que não apenas sobrevivamos aos tempos difíceis, mas que nós possamos ser luz diante das trevas. Porque quando a noite é mais escura, a luz verdadeira se torna mais visível. Os sinais dos tempos difíceis, segundo o apóstolo Paulo, nesses últimos dias, apenas como um período, ele não descreve os últimos dias apenas como um fenômeno cronológico, como um período cronológico distante, porém como uma realidade espiritual que se intensifica cada vez mais na história e estamos caminhando para o fim. E o alerta principal está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E a palavra grega usada por Paulo por difíceis é chalepós, que significa perigosos, violentos, opressivos, moralmente hostis. Aí nós temos um amor desordenado, pois os homens serão amantes de si mesmos e amantes do dinheiro. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 8. O primeiro sinal não é a perseguição externa, mas o egoísmo interno. O amor deixa de ter Deus como centro e passa a girar em torno do eu, em torno do lucro, em torno do dinheiro, em torno da ganância. Aí nós vivemos um tempo, um período de soberba espiritual, pessoas presunçosas, soberbas, pessoas blasfemas. E a soberba se manifesta quando o homem se coloca no lugar de Deus, rejeitando a autoridade espiritual, rejeitando a correção e a submissão à palavra de Deus. Nós estamos vivendo ruptura das relações familiares, desobedientes aos pais,
ingratos e irreverentes. A quebra da autoridade no lar é o sinal de uma sociedade espiritualmente adoecida. E Paulo vê a família como um termômetro da saúde moral. E nós estamos vivendo momentos cruéis em que os valores familiares estão se destruindo cada vez mais. Depois vivemos um momento de falta de afeto e misericórdia, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. A frieza emocional e a incapacidade de perdoar revelam corações endurecidos, corações cheios de trevas, incapazes de refletirem o amor de Deus. Também nós temos a perda do domínio próprio, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. O pecado deixa de ser resistido e passa a ser celebrado. O autocontrole ele é visto como repreensão e não como virtude. Temos também a traição e instabilidade, traidores, atrevidos e orgulhosos. A lealdade se torna rara. Os compromissos espirituais são facilmente abandonados pela conveniência pessoal. E também estamos vivendo uma época de prazer acima de Deus. Amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. Este é um dos grandes sinais, dos mais graves sinais. Quando Deus deixa de ser a fonte da alegria, a fonte da salvação, passa a ser apenas um meio para alcançar um prazer. E estamos vivendo um período de religiosidade vazia, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aqui Paulo ele descreve o auge da apostasia, forma sem essência, culto sem transformação, é um discurso sem cruz. E alerta do apóstolo Paulo é o seguinte: destes afasta-te. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Paulo não chama a adaptação, mas a separação espiritual, ao discernimento, a fidelidade e a fidelidade à verdade. Os tempos difíceis não são definidos apenas por crises externas, mas por uma degeneração interna da fé. E Paulo nos ensina que o maior perigo não é a perseguição do mundo, mas a corrupção dentro da religião. Em meio a esses tempos difíceis, Deus chama a igreja para não se conformar com o mundo, mas ter uma transformação na nossa mente. Mas tu permanece naquilo que aprendeste. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. E nós vemos aí os escândalos religiosos. Vivemos tempos difíceis e um dos sinais mais dolorosos que nós estamos percebendo são os escândalos religiosos. Eles não apenas ferem na realidade a credibilidade da fé, mas diante de uma sociedade que machuca as pessoas, enfraquece as suas consciências e produzem descrenças dentro e fora dos templos. E Jesus advertiu: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Mateus capítulo 18, versículo 7. E o que são escândalos religiosos? Escândalos no sentido bíblico, Shadalon, é tudo aquilo que faz alguém tropeçar na fé. Não se limita a pecados pessoais, mas inclui abuso do poder espiritual, a corrupção econômica, a corrupção financeira dentro das igrejas, a manipulação emocional, a imoralidade encoberta por títulos religiosos. Quando o sagrado é usado para fins pessoais, o escândalo aí acontece, o escândalo aí se instala. E por que os escândalos se multiplicam nos tempos difíceis? Paulo nos ajuda a entender que os homens são amantes de si mesmos, amantes dos prazeres mais do que amigos de Deus. E nos tempos difíceis nós observamos aí a busca por status, pelo dinheiro, o reconhecimento substitui o temor do Senhor, a falta de prestação de contas e o culto à personalidade criam ambientes próprios por quedas públicas e silenciosas. E as consequências espirituais são grandes. As pessoas
tornam-se feridas, né, na fé, e muitos abandonam a igreja. Não por rejeitarem a Cristo, mas por terem sido traídos ou traídas por líderes religiosos. O nome de Deus é blasfemado por causa de vós. Há também o endurecimento do coração. A repetição dos escândalos gera uma indiferença muito grande e a normalização do pecado. Vivemos um período de silêncio cúmplice e institucional. Em tempos difíceis, o maior problema nem sempre é o pecado exposto, mas o silêncio dos que sabem. Quando a instituição protege a imagem e não as ovelhas, o escândalo deixa de ser individual e se torna estrutural. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Aí nós temos aí o chamado bíblico em meio aos escândalos. A resposta de Deus não é a negação, nem o encobrimento, mas o arrependimento, a verdade, a justiça, restauração com responsabilidade. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Os tempos difíceis descritos pelo apóstolo Paulo não pertencem apenas a um futuro distante. Eles se estabelecem de forma clara, de forma dolorosa na realidade atual da igreja. A apostasia dentro dos templos, a relativização da verdade e os escândalos religiosos não são eventos na realidade isolados, mas são sinais de uma crise espiritual muito profunda, que exige discernimento, coragem e fidelidade às Escrituras. Diante desse cenário, torna-se evidente que o maior desafio da igreja não é a oposição externa, mas a infidelidade interna. Quando a forma de piedade permanece, mas o poder transformador do Evangelho é negado, a fé se torna um discurso vazio e a espiritualidade se reduz à aparência. Os escândalos, por sua vez, revelam não apenas falhas individuais, mas estruturas que muitas vezes optam para proteger sistemas em vez de cuidar das pessoas. Quando a Escritura não termina em denúncia, mas em esperança. O mesmo Deus que adverte também nos chama ao arrependimento, à restauração, ao retorno às Escrituras e a praticar as primeiras obras de fé. Em meio a essa confusão espiritual, o Senhor continua perseverando, ou seja, preservando um remanescente fiel, comprometido com a verdade, com a santidade, com amor genuíno. E nestes tempos difíceis, exigem uma igreja mais bíblica, menos triunfalista, mais humilde, menos institucionalizada, mais comprometida com o Evangelho do que com a própria imagem. O caminho não é o silêncio cúmplice, nem o conformismo espiritual, mas a obediência à palavra de Deus. Ainda que isso custe reconhecimento, status ou aceitação. E que esta palavra que eu trouxe aqui nesta manhã, que essa reflexão, não sirva apenas como análise dos erros, mas como um convite a uma mudança de vida, como um convite a uma conversão pessoal e comunitária. Pois, como exorta o apóstolo Paulo, mas tu permanece naquilo que você tem aprendido. E somente assim a igreja poderá ser, em tempos difíceis, luz, sal e testemunho vivo da verdade do Senhor Jesus. E os escândalos religiosos são sinais dos últimos tempos, mas é um convite a um despertamento. Deus não abandona a sua igreja. E o problema não é a luz que expõe, mas a escuridão que insiste em permanecer escondida. Que em meio a todos esses escândalos nós sejamos encontrados não como cúmplices, mas como fiéis à verdade, ainda que isso custe reputação, cargo e aplauso. Eu espero que eu tenha levado aí uma palavra de reflexão, de compreensão, e que nós possamos mudar. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude. Espero que a música, ainda que é uma música evangélica, não aí tire a minha live,
Então, queridos, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesta manhã. Um grande beijo e um grande abraço do professor teólogo Nelson Alves de Andrade.